Estudo sobre o Evangelho de João, parte 12, 9 de janeiro de 2024. João, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 21. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, 9 e 21. Temos nestes versículos a segunda parte da conversa entre nosso Senhor Jesus Cristo e Nicodemos. Uma lição sobre regeneração e seguido de perto por uma lição sobre justificação. Toda passagem deve sempre ser lida com afetuosa reverência. Contém palavras que trouxeram vida eterna a miríades de almas. Esses versículos nos mostram, em primeiro lugar, que grosseira ignorância espiritual pode haver na mente de um grande e instruído homem ou mulher. Vemos um mestre de Israel não familiarizado com os primeiros elementos da religião salvadora. Nicodemos é informado sobre o novo nascimento e imediatamente exclama: Como podem ser essas coisas? Quando tal era a escuridão de um professor judeu, qual deve ter sido o estado do povo judeu? De fato, era o tempo devido para Cristo aparecer. Os pastores de Israel deixaram de alimentar o povo com conhecimento. Os cegos guiavam os cegos, e ambos estavam caindo na vala. Mateus 15, 14. A ignorância, como a de Nicodemos, é infelizmente muito comum na Igreja de Cristo. Nunca devemos nos surpreender se o encontrarmos em lugares onde poderíamos razoavelmente esperar conhecimento. Aprendizado, posição e alto cargo eclesiástico não são prova de que o ministro é ensinado pelo Espírito. Os sucessores de Nicodemos, em todas as épocas, são muito mais numerosos do que os sucessores de Pedro. Em nenhum ponto a ignorância religiosa é tão comum quanto na obra do Espírito Santo. Aquela velha pedra de tropeço, na qual Nicodemos tropeçou, é tanto uma ofensa para milhares nos dias atuais, quanto foi nos dias de Cristo. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Feliz é aquele que foi ensinado a provar todas as coisas pelas Escrituras e não chamar nenhum homem de mestre sobre a terra. 1 Tessalonicenses 5,21, Mateus 23,9. Esses versículos nos mostram, em segundo lugar, a fonte original da qual brota a salvação do homem. Essa fonte é o amor de Deus Pai. Nosso Senhor diz a Nicodemos:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este maravilhoso versículo foi justamente chamado por Lutero de a Bíblia em miniatura. Nenhuma parte disso, talvez, é tão profundamente importante quanto as primeiras 5 palavras. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor aqui mencionado não é aquele amor especial com o qual o Pai considera seus próprios eleitos, mas aquela poderosa piedade e compaixão com que ele considera toda a raça humana. Seu objetivo não é meramente o pequeno rebanho que ele deu a Cristo desde toda a eternidade, mas todo o mundo dos pecadores, sem exceção. Há um sentido profundo no qual Deus ama aquele mundo. Todos a quem ele criou, ele considera com piedade e compaixão. Seus pecados ele não pode amar, mas ele ama suas almas. Suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145:9. Cristo é o presente gracioso de Deus para o mundo inteiro. Tomemos cuidado para que nossos pontos de vista sobre o amor de Deus sejam bíblicos e bem definidos. O assunto é aquele em que o erro abunda em ambos os lados. Por um lado, devemos tomar cuidado com as opiniões vagas e exageradas. Devemos manter firmemente que Deus odeia a maldade e que o fim de todos os que persistem na maldade será a destruição. Não é verdade que o amor de Deus é inferior ao inferno. Não é verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que toda a humanidade será finalmente salva, mas que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para ser o Salvador de todos os que creem. Seu amor é oferecido a todos os homens de forma livre, plena, honesta e sem reserva, mas é somente através do único canal da redenção de Cristo. Aquele que rejeita a Cristo se separa do amor de Deus e perecerá eternamente. Por outro lado, devemos tomar cuidado com as opiniões estreitas e contraídas. Não devemos hesitar em dizer a qualquer pecador que Deus o ama. Não é verdade que Deus não se importe com ninguém além de seus próprios eleitos, ou que Cristo não seja oferecido a ninguém além daqueles que são ordenados para a vida eterna. Há uma bondade e amor em Deus para com toda a humanidade. Foi por causa desse amor que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. Não sejamos sábios acima do que está escrito, ou mais sistemáticos em nossas declarações do que a própria Escritura. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus ama o mundo. João 6,32, Tito 3,4, 1 João 4,10, 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4, Ezequiel 33,11. Esses versículos nos mostram, em terceiro lugar, o plano peculiar pelo qual o amor de Deus providenciou a salvação para os pecadores. Esse plano é a morte expiatória de Cristo na cruz. Nosso Senhor diz a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ser levantado, nosso Senhor quis dizer nada menos que sua própria morte na cruz. Essa morte, ele quer que saibamos, foi designada por Deus para ser a vida do mundo. João 6,51. Foi ordenado desde toda a eternidade para ser a grande propiciação e satisfação pelo pecado do homem. Foi o pagamento por um substituto e representante todo-poderoso da enorme dívida do homem para com Deus.
Quando Cristo morreu na cruz, nossos muitos pecados foram colocados sobre ele. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito uma maldição por nós. 2 Coríntios 5, 21. Gálatas 3, 13. Por sua morte, ele comprou o perdão e a redenção completa para os pecadores. A serpente de bronze, levantada no acampamento de Israel, trouxe saúde e cura ao alcance de todos os que foram picados pelas cobras. Cristo crucificado da mesma maneira, trouxe a vida eterna ao alcance da humanidade perdida. Cristo foi levantado na cruz, e o homem que olha para ele pela fé pode ser salvo. A verdade diante de nós é a própria pedra fundamental da religião cristã. A morte de Cristo é a vida do cristão. A cruz de Cristo é o título do cristão para o céu. Cristo levantado e envergonhado no Calvário é a escalada pela qual os cristãos entram no santuário e são finalmente desembarcados na glória. É verdade que somos pecadores, mas Cristo sofreu por nós. É verdade que merecemos a morte, mas Cristo morreu por nós. É verdade que somos devedores culpados, mas Cristo pagou nossas dívidas com seu próprio sangue. Este é o verdadeiro Evangelho. Esta é a boa notícia. Nisso vamos nos apoiar enquanto vivemos. A isso nos apeguemos quando morrermos. Cristo foi levantado na cruz e abriu as portas do céu para todos os crentes. Esses versículos nos mostram, em quarto lugar, a maneira pela qual os benefícios da morte de Cristo se tornam nossos. Essa é a maneira e simplesmente colocar fé e confiança em Cristo. Fé é a mesma coisa que acreditar. 3 vezes Nosso Senhor repete esta gloriosa verdade a Nicodemos. 2 vezes ele proclama que quem crê não perecerá. Certa vez ele disse: aquele que crê no Filho de Deus não é condenado. A fé no Senhor Jesus é a própria chave da salvação. Quem tem, tem vida, e quem não tem vida. Nada além dessa fé é necessário para a nossa justificação completa. Mas nada, exceto esta fé, nos dará interesse em Cristo. Podemos jejuar e chorar pelo pecado, fazer muitas coisas certas e usar ordenanças religiosas e dar todos os nossos bens para alimentar os pobres, e ainda assim permanecer sem perdão e perder nossas almas. Mas se apenas viermos a Cristo como pecadores culpados e crermos nele, nossos pecados serão perdoados de uma vez e nossas iniquidades serão inteiramente eliminadas. Sem fé não há salvação, mas pela fé em Jesus, o mais vil pecador pode ser salvo. Se quisermos ter uma consciência tranquila em nossa religião, vejamos que nossas visões da fé salvadora são distintas e claras. Tomemos cuidado para não supor que a fé justificadora seja algo mais que a simples confiança de um pecador em um Salvador, o aperto de um homem que se afoga na mão estendida para seu alívio. Tenhamos cuidado para não misturar qualquer coisa com fé na questão da justificação. Aqui devemos sempre lembrar que a fé está inteiramente sozinha. Um homem justificado, sem dúvida, será sempre um homem santo. A verdadeira crença sempre será acompanhada por uma vida piedosa. Mas o que dá ao homem o interesse salvífico em Cristo não é o seu viver, mas a sua fé. Se quisermos saber se nossa fé é genuína, faremos bem em nos perguntar como estamos vivendo. Mas, se quisermos saber se somos justificados por Cristo, há apenas uma pergunta a ser feita. Essa pergunta é: nós cremos? Esses versículos nos mostram, por fim, a verdadeira causa da perda da alma do homem.
Nosso Senhor diz a Nicodemos: esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As palavras diante de nós formam uma conclusão adequada para as gloriosas novas que acabamos de considerar. Eles limpam completamente Deus da injustiça na condenação dos pecadores. Eles mostram em termos simples e inequívocos que, embora a salvação do homem seja inteiramente de Deus, sua ruína, se ele se perder, será inteiramente dele mesmo. Ele colherá o fruto de sua própria semeadura. A doutrina aqui estabelecida deve ser cuidadosamente lembrada. Fornece uma resposta a uma objeção comum dos inimigos da verdade de Deus. Não há reprovação decretada, excluindo qualquer um do céu. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há relutância da parte de Deus em receber qualquer pecador, por maiores que sejam seus pecados. Deus enviou luz ao mundo, e se o homem não vem para a luz, a culpa é inteiramente do lado do homem e da mulher. Seu sangue estará em sua própria cabeça, se ele naufragar em sua alma. A culpa estará em sua própria porta, se ele perder o céu. Sua miséria eterna será o resultado de sua própria escolha. Sua destruição será a obra de suas próprias mãos. Deus o amou e estava disposto a salvá-lo. Fora ele, amou as trevas e, portanto, as trevas devem ser sua porção eterna. Ele não viria a Cristo e, portanto, não poderia ter vida. João 5,40. As verdades que temos considerado são particularmente pesadas e solenes. Vivemos como se acreditássemos neles? A salvação pela morte de Cristo está perto de nós hoje? Nós abraçamos pela fé e a tornamos nossa? Nunca descansemos até conhecer a Cristo como nosso próprio Salvador. Olhemos para Ele sem demora, por perdão e paz. Se nunca olhamos antes, continuemos crendo nele, se já cremos. Todo aquele é sua própria palavra graciosa. Quem nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Daí em continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela vida eterna contida através do Senhor Jesus Cristo, de tudo que Ele fez naquela cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te adoro, hoje e sempre, eternamente. Amém.